Olha, dizem que não há nada que seja tão ruim que não possa piorar. E para o governo Bolsonaro é exatamente isso que está acontecendo. Como se não bastasse crise econômica, crise sanitária, crise política. E vamos lembrar as 3 crises criadas pelo governo Bolsonaro ou agravadas pelo governo Bolsonaro. Não tinha como prever a crise sanitária, mas o Bolsonaro fez tudo para agravar. E aí, o que acontece? Agora teremos mais uma crise, que voltou o mal da vaca louca. Tá lembrado? Há muitos anos atrás que tinha uma doença bovina chamada vaca louca. A vaca louca é uma doença que tem esse nome porque fazia com que as vacas, o gado, ficasse agressivo. Eu não estou nem falando do gado bolsonarista, não. Estou falando de gado de verdade, gado para abate, para comer. E aí essa doença, quando um ser humano pega essa doença, ou seja, come a carne contaminada, o ser humano pega essa doença e morre em mais ou menos um ano. Dá perda de memória, depressão, alguns outros sintomas, e mais ou menos um ano depois a pessoa morre, não tem cura. Só para você ter ideia de como isso é perigoso. O Brasil confirmou essa semana 2 casos da vaca louca e, para piorar, o governo chinês acabou de cortar as importações de carne brasileira. Para quem não sabe, o Brasil é o 3º maior exportador de carne do mundo e 65% da carne que o Brasil exporta é para a China. E o fato da China cortar a exportação de carne pode ser uma notícia até boa para a população brasileira, porque se a China para de comprar, sobra mais carne para o mercado brasileiro e o preço tende a diminuir. A gente tem que lembrar que o preço só aumentou porque o governo Bolsonaro liberou para que os pecuaristas exportassem toda a carne e a gente começou a pagar preço de exportação. A gente paga no Brasil preço de carne importada, mesmo estando no Brasil. Se não está exportando tanto, então o preço tende a diminuir. Só que o problema é que a China parou de importar carne brasileira por conta de uma medida sanitária, uma doença que mata pessoas e que não tem cura. Então, o que aconteceu? O Brasil paralisou a produção de carne. Está paralisada. Por quê? Eles não querem deixar o preço baixar para o consumidor brasileiro de jeito nenhum e, obviamente, o governo Bolsonaro está com eles. A coisa vai ficar ruim porque é um mercado bilionário. Os pecuaristas do Brasil, a economia brasileira está perdendo mais de 150 milhões de reais por dia. Isso desde sábado. Desde sábado, quer dizer, sábado, domingo, segunda, terça, até quarta-feira no mínimo, as importações estão paralisadas. Eu vou explicar isso tudo, o que é doença, o que pode acontecer, porque vai ficar ruim. Pensa. Se já estava ruim a crise econômica, agora pensa com o Brasil perdendo um dos seus maiores parceiros comerciais e a China está louquinha para cortar tudo que vem do Brasil e começar a comprar de outros países. Agora a China tem uma boa desculpa no caso da carne. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Você é fora Bolsonaro? Você é? Eu sou fora Bolsonaro. Se você também é, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, é um segundo, não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. É só clicar no botão inscrever e aí você ajuda a oposição ao desgoverno Bolsonaro. O botão inscrever ou fica embaixo do vídeo, ou se você tiver no computador ou celular, ele fica aqui desse lado, fica um logo do Plantão Brasil, ou aqui desse lado, ou aqui em cima. Você clicando, você está ajudando a oposição ao desgoverno assassino. Nossa oposição também é feita nas ruas. No final do vídeo aqui, hoje o nosso carro de som está rodando em várias cidades, mas no final do vídeo eu vou mostrar um trecho do carro de som que rodou no sábado em Campinas, São Paulo, denunciando os crimes do Bolsonaro. A gente está rodando agora em Campinas toda semana para ver se a gente consegue rodar a cidade inteira para que todo mundo lá escute os crimes do Bolsonaro. A gente também está rodando em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em várias cidades, sempre denunciando os crimes do governo Bolsonaro. Já denunciamos os crimes do Bolsonaro em mais de 150 cidades de 23 estados. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e deixa também as minhas outras redes sociais para a gente continuar indo para cima desse desgoverno assassino. É um desgoverno extremamente assassino que tem que ser combatido. Agora vamos falar sobre o caso da vaca louca. Não se esquece de se inscrever, hein? Olha, vaca louca é uma doença que dá no gado, tem 2 tipos dessa doença. Uma é a doença típica e a outra é atípica. Qual é a diferença? A atípica, são os casos que foram detectados essa semana no Brasil, veja bem, em 2 frigoríficos diferentes, em 2 locais diferentes. Um em Minas Gerais e outro no Mato Grosso. Quer dizer, não é no mesmo local. Isso quer dizer que tem alguma coisa. Essa atípica acontece com o gado quando o gado está mais velho, ou seja, a vaca, no caso, está bem mais velha, já está numa idade avançada e pode ter essa doença que é no cérebro, é uma mutação de uma proteína chamada prion. Essa proteína se muta e aí o que acontece é que a vaca começa a ficar agressiva, começa a ranger os dentes e aí a carne dessa vaca se torna contaminada. Se algum ser humano comer, esse ser humano também contrai a doença e o ser humano morre em mais ou menos um ano. É um ano a estimativa de vida que tem. Essa doença foi originada lá nos anos 80, começou na Inglaterra essa doença, teve um surto depois nos anos 90, nos anos 2000 teve um pouco de surto, e aí o Brasil começou
a monitorar os casos em 1998. De lá para cá, são apenas 5 casos confirmados em 23 anos, dos quais 2 nessa semana. O último caso tinha sido um caso isolado no Paraná em 2010. Antes do Paraná, muitos anos antes. Quer dizer, em 23 anos, tínhamos até 3 dias atrás 3 casos confirmados. Já aumentou de 3 para 5, quase dobrou o número de casos. O problema, como os casos forem em locais diferentes, fica a sensação para o mercado internacional de que pode ser um surto. Porque uma coisa é você ter um caso isolado. Aí as importações são paralisadas para a China, o Brasil tem um acordo com a China, a União Europeia fica de olho, outros mercados também ficam de olho, e o Brasil tenta escoar parte dessa... Os pecuaristas, o Brasil é o terceiro maior exportador do mundo, eles têm uma larga experiência em, se algum país acontecer algum problema isolado com algum país, eles escoam a produção para outro país rapidamente, a coisa que eles fazem assim em questão de horas ou até poucos dias. Então, geralmente, eles não têm problema de ficar com muito produto, de encalhar e aí ter que dar pro... Olha só que problema para eles. Encalhe, eles têm que vender para o povo brasileiro a um preço justo, que era o preço que se vendia, e eles lucram menos. Não, esse problema eles não querem. Então, eles conseguem escoar. O problema é o seguinte, aconteceu no Mato Grosso e depois aconteceu em Minas Gerais. Vai falar, opa, peraí, será que é mesmo... será que é mesmo atípica? Será que não estão mentindo? Os outros aqui no Brasil, os pecuaristas dizem, não estamos mentindo, temos que confiar nas agências sanitárias do Brasil. Porém, os chineses confiam nas agências sanitárias do Brasil? Não, tanto é que suspenderam as importações de carne brasileira por tempo indeterminado. Quarta-feira é o mínimo. Pode continuar por mais uma semana, 2, 3, e o Brasil perdendo 150 milhões por dia. Tem a doença típica. Qual é a doença típica? Fazem muitas vezes ração com os restos dos animais. As pessoas comem a carne e os restos são feitos para fazer ração. Se essa ração for consumida, essa ração infecta outros animais. É assim que se torna um surto. E aí são centenas ou milhares de gados infectados. O problema de gado infectado. O problema é o seguinte, quando acontece em 2 estados, fica aquela... Será que é um surto ou não? O Brasil proíbe ração que é feita de farinha de restos de animais, ou seja, o resto, no caso, a parte que não se aproveita muito. Ou seja, a chance de ser um surto da doença típica é menor, mas fica aquela. Então, as importações já estão paralisadas. Agora o Bolsonaro tem um problema porque isso é claramente falta de fiscalização. Não acontecia... Pelo menos desde 2011. Não acontecia nunca aconteceu em 2 estados ao mesmo tempo no Brasil. Nunca, veja bem, nunca, na história. Só para que você saiba. Aí, pelo menos desde 98. E aí, o que acontece? De repente, volta. É falta de fiscalização. Aí, o Brasil, que já está em crise, vai começar a ter mais problema. Os pecuaristas pararam. O abate do boi, eles chamam boi gordo, né? Do boi gordo, parou já há alguns dias. Desde sábado já não se abate mais nada. Quer dizer, eles não querem que tenha um que encalhe para eles correr o risco de vender para o povo brasileiro a um preço mais barato. Outra, muita gente vai começar a parar de comprar carne porque já não confia mais. Que fala, opa, peraí, se essa carne não é boa para os chineses, por que essa carne é boa para os brasileiros? Outra, eu sei e você sabe de como essas empresas... Isso é coisa que ninguém fala, hein? Nos outros canais você dificilmente vai ver isso. De como essas empresas, elas tratam o povo brasileiro como se a gente fosse lixo humano. A gente lembra que a JBS tinha denúncia de que eles misturavam carne com papelão, de que eles vendiam carne que estava estragada, sabidamente estragada, eles simplesmente maquiavam aquela carne e colocavam para vender. Vendiam frango com papelão. Esses são os empresários... Sempre que eu penso nessas empresas, nos pecuaristas, nos ruralistas, sabe aqueles desenhos de criança que sempre tem um capitalista que é um cara empresário, milionário, que ele é o vilão, ele tem uma fábrica que polui tudo, e ele tá lá, ele grita, ha, 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 e ele faz maldade com o povo? Enfim, são esses aí. Se precisar te vender carne estragada, vendem. Se precisar misturar frango com papelão, eles misturam e eles vendem pra você e eles não estão nem aí. E se precisar abafar um surto de vaca louca e deixar as pessoas morrerem, eles deixam e eles não estão nem aí. Assim como os ruralistas, se precisar apoiar um governo que é genocida, que matou mais de 600 mil pessoas, eu te digo e você sabe muito bem. Eles apoiam e eles não estão nem aí, porque se for um pouquinho bom para os negócios deles, eles fazem isso. Agora, apoiar o Bolsonaro já não é bom para ninguém. O pior é que as agências sanitárias do governo Bolsonaro deixando isso acontecer e essa insegurança mundial olhando para o Brasil, olhando para esses casos, o que acontece é que agora vai ser ruim para todo mundo. É ruim para
para os pecuaristas, é ruim para os ruralistas, que estão interligados ali na destruição da Amazônia, na destruição de todo mundo. É ruim para o governo Bolsonaro, que perde apoiadores poderosos, bilionários, inclusive apoiadores que estão acostumados a pagar propina a políticos, né? O Joesley confessou pagar propina a mais de 300 políticos. Só para o advogado do Bolsonaro ele pagou 9 milhões para fazer um documento. Não foi propina não, viu? Vamos fingir que não foi. Só para que você tenha ideia. O Bolsonaro perde esse apoio todo e agora esse pessoal vai começar a entrar na oposição. Por quê? Porque claramente eles vão começar a perder muito dinheiro com o governo Bolsonaro. E eles sabem que chegou o ponto que se chama o turning point. O Bolsonaro, essa palavra foi usada muitas vezes para as manifestações de amanhã, dizendo o Bolsonaro vai tentar um turning point, que é o ponto em que a aprovação dele está caindo, ele está cada vez mais acuado, tem esse turning point que é o ponto de mudança, que é quando as coisas começam a mudar, a aprovação dele vai subir, ou ele vai conseguir dar o golpe, alguma coisa assim. O turning point, no caso dos ruralistas e dos pecuaristas, dos ruralistas aconteceu já no mês passado, e dos pecuaristas pode ser agora, que é o ponto em que eles falaram, lucramos muito com esse desgoverno, a gente lucrou muito, mas não dá para manter esse nível de lucro para sempre, e eles sabem muito bem disso. Então, tem muita coisa, por exemplo, bancos. Bancos também tem o turning point dos bancos contra o Bolsonaro, aconteceu em dezembro de 2019. Foi o ponto em que eles falaram, lucramos muito, mas a gente sabe que precisa um outro governo, mesmo a gente lucrando menos, porque senão a gente vai começar a ter prejuízo e desfazer os ganhos que a gente teve nos últimos tempos. E isso é o que aconteceu com os ruralistas. Eles perceberam que com o Bolsonaro eles lucraram muito, mais do que jamais na história. Eles usaram o Bolsonaro, assim, sabe, pega a laranja, chupa a laranja e joga só o bagaço fora. No caso do governo Bolsonaro, agora só tem o bagaço, descartar. É hora de jogar fora e falar, já lucramos muito, agora a gente tem que cuidar de não perder de não perder o que a gente ganhou, de não ter prejuízo daqui para frente, porque o governo Bolsonaro vai começar a dar prejuízo, que o Brasil começa a ser cada vez mais isolado dos outros países do mundo. Tanto a China como a União Europeia estão avançando rapidamente em implantações de soja e de outros produtos para depender cada vez menos do Brasil. A China está tentando lá no mercado interno fazer com que o consumo de carne diminua, o consumo de carne aumentou muito durante a pandemia, eles estão tentando diminuir esse consumo, agora eles têm uma boa desculpa para isso, uma boa desculpa para tentar importar menos carne e fazer o povo chinês voltar a comer porco, a comer frango, a comer outros tipos de proteína. O governo chinês quer isso, para depender exatamente menos do Brasil. Eles estão investindo muito na África, em implantação de soja lá, a gente tem que lembrar. Por que soja? Porque muitos animais que são, por exemplo, porco e tal, eles comem proteína, eles comem coisas que são derivados da soja. Então eles precisam de muita plantação de soja. Então eles já estão investindo em países africanos exatamente para parar de importar do Brasil. E agora o Brasil dá uma ótima desculpa para eles. E os pecuaristas que estavam lucrando como jamais antes na história, nas costas principalmente do povo brasileiro, minha e sua, quando você paga R$70 no quilo da picanha que estava custando 35 até um ano e meio atrás, saiba, esses outros R$35 você está dando de lucro para o pecuarista, para o dono do frigorífico. Por quê? Porque ele está te vendendo pelo mesmo preço que ele vende lá para o chinês, que ele vende para o americano, que ele vende para o europeu. Só que o americano ganha em dólar, o europeu ganha em euro, a China é a economia que mais cresce no mundo, é o país que mais diminuiu a pobreza no mundo, estão também ricos, e o povo brasileiro está cada vez mais pobre, e a gente pagando o mesmo preço que eles por um produto que é produzido no Brasil, por empresas que são financiadas com dinheiro público brasileiro, tanto dinheiro do BNDES, como um monte de subsídio que sai dos nossos impostos. Quer dizer, a gente paga para eles recebem todas as mordomias, as mamatas possíveis para fazer uma produção grande, para se tornar o terceiro maior exportador de carne do mundo, e na hora de retribuir ao povo brasileiro, o que o governo Bolsonaro faz? Não, vamos liberar para que vocês possam exportar tudo. O povo brasileiro, se quiser, que pague o preço de carne exportação. Se não, que se dane. E agora o que aconteceu? Eles não podem mais exportar para o maior mercado, que é o mercado chinês, estão tendo prejuízo de mais de 150 milhões todos os dias, pelo menos até quarta-feira. Se continuar, se a China... imagina se confirmar mais um caso. Só para você ter ideia de quanto isso vale para eles abafarem outros casos. 2 é o que está confirmado. E se confirmar um terceiro? Ferrou. Imagina um mês de exportações, são muitos bilhões que eles perdem. Muitos bilhões. Então, eles estão tentando agora de tudo para não perderem o lucro que ganharam nos últimos anos no nosso lombo. Vou mostrar aqui o carro de som. Campinas.
errado. Pra poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra comprar da Covaxin. E o povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes sociais pra gente continuar indo pra cima desses malditos. Falou!